Olá a todos, estamos aqui mais uma vez para um momento de reflexão à luz da doutrina espírita. E antes de iniciarmos o nosso bate-papo de hoje, eu quero, em nome da Associação Anjo Ismael, novamente agradecer imensamente a todos que fazem esse nosso canal acontecer. Aos palestrantes que emprestam o seu tempo nessa dificuldade toda que é gravar um vídeo em casa com um cachorro latindo, com o homem do ovo, enfim, com as crianças correndo pela casa, com toda aquela bagunça, conseguem, às vezes de madrugada, produzir os vídeos para o nosso canal. Então, nosso reconhecimento, nosso muito obrigado. Nosso especial também agradecimento ao Magno, da Mix PC. Ele é o nosso parceirão, é ele que nos salva de todas as necessidades da informática. Ele que sobe os vídeos, ele que mantém o nosso site atualizado, ele que formata todo o nosso canal do YouTube, ou seja, sem ele, esse nosso bate-papo não aconteceria no nível que acontece. Então, nosso imenso agradecimento por toda a doação que ele tem dado do seu tempo e do seu conhecimento em prol da Associação Anjo Ismael. E como não podia deixar de ser, o nosso imenso agradecimento e reconhecimento ao carinho com que vocês têm nos acolhido. Quando iniciamos esse projeto aí há 6 meses atrás, não imaginávamos que teria um aceite tão bom da parte de vocês. A interação, os elogios, o número de visualizações, enfim, tudo isso faz com que o nosso ego, de todos nós envolvidos, seja constantemente massageado. Então só temos a agradecer pelo carinho e torcer para que essa parceria ela possa ser transportada o mais breve possível ao seu local de origem, lá na nossa sede, na nossa casinha, onde podemos ter esse tete-a-tete mais humanizado ainda. Mas enquanto isso não chega, aqui estaremos nós, de quarta, quinta e domingo, a oferecer a vocês momentos de reflexões, pensamentos, enfim, tudo aquilo que a doutrina espírita tem para nos enriquecer na nossa qualidade de vida. Então, nosso sincero agradecimento. Bom, agora chega de bate-papo, né? E vamos pro bate-papo mesmo. Até estou me sentindo culpado por ter gasto aí alguns minutos desse nosso vídeo falando sobre isso, né? Porque às vezes o vídeo fica muito longo e aí bate um sentimento de culpa lá no final e... Brincadeira. Eu só estou falando isso para poder introduzir o assunto que quero conversar com vocês. Culpa. Sentimento de culpa. Já tiveram isso? Eu acredito que sim. Eu, pelo menos, não conheço ninguém, de mim a todos aqueles que eu tenho contato no mundo, que consigam se livrar desse bendito sentimento, a culpa. E o que é isso, né? Por que a gente sente culpa? É normal? É errado? É doentio? É saudável? Como que nós, na nossa vida, lidamos com o sentimento de culpa, com a culpa? Isso é um assunto muito importante, isso devia ser matéria de escola, porque, veja, somos seres imperfeitos, erramos pra caramba, vamos errar mais ainda. E nesse caminho de erros e desencontros, a culpa estará sempre presente. Ela nada mais é do que quando nós entendemos que provocamos um dano, um mal, a outro ou a nós mesmos. É quando nós nos arrependemos de termos feito algo, ou quando nós nos arrependemos de não termos feito algo. É quando nós não conseguimos aceitar do jeito que somos, os nossos erros, as nossas mazelas, as nossas fraquezas. Enfim, a culpa, ela é a nossa companheira diária nesse nosso processo, nessa nossa escalada evolutiva rumo à perfeição. E como o final dessa escalada, desse processo está longe, ela ainda estará aqui do nosso lado por muito tempo. Então, já que ela fará parte da nossa caminhada evolutiva, nada melhor do que tentarmos sermos amigos dela, para que ela não nos faça tanto mal, ou pelo contrário, que possamos olhar para a culpa como uma ferramenta
de uso no nosso burilamento. Mas para isso é necessário que a gente se despoje de algumas ideias pré-concebidas, que a gente retire todo o estigma que a humanidade colocou em torno da culpa e que a gente encare a culpa de uma forma mais racional, pelo menos nesse momento, para refletirmos e de repente criarmos novas ideias acerca dela. E para inspirar esse nosso início de bate-papo, para a gente poder ir com mais convicção, nada melhor do que recorrer a ele, ao bom senso encarnado, a Allan Kardec. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 18, quando ele aborda o tema "A quem muito foi dado, muito será pedido", pelas tantas, Kardec, analisa uma frase atribuída a Jesus, na qual Jesus diz: "Se fosseis cegos, não teríeis pecado." Kardec, ele avalia que Jesus, ele quis passar a seguinte mensagem: a culpa está na razão das luzes que a criatura possua. Ou seja, o nosso erro é tanto maior quanto maior é o nosso conhecimento. Então, eu não posso cobrar de uma criança de 6, 5 anos a atitude, a responsabilidade de um adulto se ela cometer algum erro. Eu tenho que avaliá-la, avaliar as consequências do erro e o seu grau de responsabilidade de acordo com a sua idade, porque senão não seria justo. O mesmo deve se aplicar a nós e àqueles que convivem conosco. Nós temos que conseguir sermos justos o máximo que pudermos, por mais difícil que isso seja, em julgarmos, em analisarmos os erros alheios e os nossos, de acordo com as luzes que nós possuímos nesse momento. Assim, a gente vai conseguir compreender que sentirmos-nos culpados é importante até a página 5. Eu preciso contextualizar essa minha culpa. Qual era o meu nível de maturidade, qual era o meu nível de conhecimento, qual era o meu nível de envolvimento emocional. Enfim, há uma série de fatores que eu não devo usar para atenuar as consequências, que eu devo usar para compreender as consequências e assim evitar que se instale em mim esse sentimento, esse complexo de culpa. Então vejam só, esse sentimento de culpa que às vezes se instala em nós, ele é sustentado por 2 pilares fundamentais na nossa vida: o livre-arbítrio e o arrependimento. São esses 2 pilares, o livre-arbítrio e o arrependimento, que sustentam a culpa. Porque vejam bem, a culpa é decorrente de um erro. E esse erro é decorrente de uma escolha. Logo, é o livre-arbítrio que me faculta o poder de escolher e, portanto, escolher bem ou escolher mal. E decorrente dessa minha escolha, vir como consequência algum dano que eu possa provocar a outro ou a mim mesmo. É muito comum, inclusive, a gente ouvir em notícias de jornal os termos culposo e doloso. Culposo é quando não há a intenção. Doloso é quando há a intenção. Então, o livre-arbítrio, ele me faculta essa capacidade de indicar qual o caminho que eu quero seguir. A minha escolha é baseada nas luzes que eu possuo, no meu conhecimento. Então, se eu sou uma pessoa dotada de uma maturidade, de um conhecimento tal, que me faculte um erro, é essa relação entre o meu conhecimento e o erro pela escolha que eu devo levar em conta para avaliar o meu papel nessa história toda. E assim entender se a minha escolha, se a minha atitude foi culposa, sem intenção, ou dolosa, com a intenção. Isso é importante porque quando o sentimento de culpa começa a se instalar na nossa mente, é montado imediatamente na nossa consciência um tribunal, onde nós somos os juízes, nós somos os promotores, nós somos os advogados de acusação, nós somos as testemunhas e nós somos o réu. E por isso eu preciso
ter uma clareza, um entendimento em todas essas etapas para eu tentar conduzir esse julgamento dentro do mínimo da ética, da caridade e do amor a mim mesmo. Então, o livre-arbítrio é um dos pilares que mantém a possibilidade da culpa existir. Porque ele me faculta a escolha e, portanto, essa escolha pode ser boa ou má. O outro pilar que eu comentei com vocês é o arrependimento. O arrependimento, ele nasce justamente quando a gente constata que fez uma escolha errada. Ele é um dos primeiros gatilhos que dispara a instalação da culpa, sentimento de culpa, na nossa consciência. Mas é interessante é que, não raro, a gente sabe que vai se arrepender em determinadas situações. A gente tem certeza que vai se arrepender em determinadas situações. A gente sabe que vai dar errado e mesmo assim a gente paga para ver. Ainda somos manipulados e dominados pelo nosso desejo. E o nosso desejo, por vezes, cega a nossa razão e nos induz a usarmos o livre-arbítrio de forma a satisfazê-lo. E aí é onde a gente tem essa percepção de que vai dar ruim, mas mesmo assim a gente insiste. Erra e o arrependimento de fato vem. Então é necessário a gente analisar o arrependimento de uma maneira o mais imparcial possível e profunda. Eu tenho que me perguntar se eu estou sendo justo no grau, na força desse arrependimento que está se instalando em mim. Ou se eu não estou sendo duro comigo mesmo. Porque, vejam só, há inúmeras situações onde o meu livre-arbítrio pode me causar o arrependimento. Por exemplo, você está numa festa e aí você fica pensando que deveria estar em casa porque você tinha que estudar, porque no dia seguinte é prova. Bate um arrependimentozinho. Ou então, eu, por exemplo, nós que somos pais ou mães, a gente começa a ver os nossos filhos crescendo de uma maneira tão acelerada e a gente não poder fazer parte desse processo porque o trabalho ou a correria do dia a dia está nos consumindo. Isso vai gerar arrependimento. Ou mais comum, quando a gente percebe que falou algo que não devia ter dito. A gente falou demais e acaba magoando, ofendendo, às vezes até pessoas que nós amamos. Percebem que tudo isso partiram de escolhas que podem provocar o arrependimento? Então, eu preciso olhar para esse arrependimento e avaliar qual a importância real dele na minha vida. Eu não posso simplesmente deixar que a pressão da sociedade, a pressão dos meus pares, a pressão do meio onde eu vivo, dite a maneira que eu vou avaliar o meu ato e assim mensurar o tamanho do meu arrependimento. Eu preciso ter os meus padrões, os meus valores e ouvir a mim mesmo. Não se preocupa. Se você for digamos que maroto e tentar passar a mão na própria cabeça, cedo ou tarde essa falácia ela cai por terra e o processo volta ao tribunal com essa agravante. Então não tenha medo de cometer equívocos, tenha a vontade de ser honesto consigo mesmo e assim você vai conseguir conduzir esse julgamento de uma forma mais serena, porque, veja, sentimos-nos culpados é importante. Diversos estudos mostram que que a culpa, sentimos a culpa, é positivo quando nos leva na direção de crescimento pessoal, crescimento espiritual. Por quê? Primeiro, o mais importante, biologicamente, a culpa nasce numa área do cérebro, chamado sistema límbico. É ele que vai disparar esses gatilhos de remorso, culpa e tudo mais. Então, se você está sentindo culpa, é porque o teu sistema límbico, nesse quesito, ele está ok. E isso é muito bom, porque psicopatas
não têm culpa. Eles não sentem culpa porque o sistema límbico é prejudicado. Logo, se nós temos a condição de sentirmos culpa, pelo menos é um ponto a mais para a gente não se achar ou não ser diagnosticado como psicopata. Então é bom sentir culpa. Outro ponto positivo dentro da culpa: demonstra que temos a capacidade de avaliar as nossas ações. Demonstra uma autocrítica que pode demorar para vir, mas vem. Demonstra que nós temos empatia, porque para termos essa autocrítica de que erramos perante o outro, nós nos colocamos no lugar dele e experimentamos o sentimento que ele sentiu devido à nossa atitude. Então, sentir culpa tem um lado bom. Nos mostra facetas da nossa vida, atitudes que eventualmente tomamos, que devem ser modificadas para o bem geral e para nós mesmos. Mas, enfim, essa relação nossa com a culpa, ela, além de ser tão antiga quanto o nosso próprio espírito, pensando nesse momento, nessa encarnação, ela já nasce, já é instalado na gente na nossa infância. E esse espírito que está retornando agora para a Lídia aqui na Terra, já traz toda a sua bagagem espiritual, todos os seus complexos de culpa instalados ali na sua memória integral, mas essa vida atual vai lhe oferecer ainda mais oportunidades ainda de sentir-se culpado. E muitas vezes a imperícia daqueles que nos conduzem nos primeiros passos, nosso pai ou nossa mãe, nosso avô, nosso tio, enfim, aquele que é responsável por nos dar as primeiras educações, muitas vezes essas pessoas acabam abrindo as portas para que essas culpas comecem a voltar à tona. De que maneira? É claro, de uma forma culposa, não dolosa. A não ser que sejam pais psicopatas, responsáveis psicopatas. Por exemplo, veja a seguinte situação. Seu filho de 5 anos derruba leite no sofá. Como que nós vamos... Qual vai ser a nossa reação? Como que a gente reage no imediato? Primeiro, situação A. A gente se espanta, a gente se irrita, mas chega perto e fala, poxa vida, filhão, caramba, que coisa, hein? Poxa, na próxima vez, tenta ter mais cuidado. Vamos limpar essa bagunça aqui. Mas tenta ter mais atenção da próxima vez para não acontecer isso. Ponto. Situação 2. A gente vê o leite no sofá, copinho vazio, e a ira vem, a gente xinga, a gente esbraveja e a gente começa a falar, nossa, como você é desastrado. É sempre a mesma coisa. Você não tem jeito. Percebe a diferença nas duas abordagens? Na primeira, a gente mostra o nosso espanto, a gente deixa claro que foi uma conduta equivocada dele em relação à destreza com o copo de leite, que ele cometeu um erro e que ele deve ter mais cuidado. A gente trata esse episódio isoladamente. Na segunda situação, a gente mostra o nosso destempero, o nosso descontentamento, mas a gente liga esse fato a outros que já ocorreram, dizendo, você não tem jeito, é sempre a mesma coisa. A gente reforça nele a insegurança dos erros que ele comete. E isso, se a gente faz isso ao longo da vida, a gente vai fazer com que a pessoa, essa criança cresça acreditando que realmente ele é assim, que tudo que ele vai fazer dá errado. O que favorece a acomodação da culpa. Então vejam que, por mais que pareça insólito, muitos dos nossos problemas nascem no nosso lar, junto com aqueles que nos amam e que nós amamos. O que demonstra que a nossa educação do espírito, a nossa capacidade de lidar com o próximo,
ainda está num estágio muito intermediário. As luzes que nos iluminam ainda não são o suficiente para que nossa conduta seja como da primeira situação, onde a gente lida separando a nossa emoção da análise do fato. E é isso que a gente precisa, não só para com o outro, tenha ele 5, 15, 20, 30, 50, 70 anos, e seja para conosco mesmo. Nós temos que aprender a respirar mais e a analisar melhor a situação antes de julgarmos e sentenciarmos, deixando a raiva falar por nós. Mas se, por um lado, a culpa, como eu acabei de demonstrar um pouquinho antes, ela tem todo um aspecto positivo, ela pode ser utilizada de uma maneira boa na nossa análise de vida, por outro lado, ela também pode ser muito preocupante quando ela nos leva a lugar nenhum, quando ela nos paralisa. Quando eu digo a famosa frase, não tem jeito, eu sou assim mesmo, eu nunca vou mudar. Quando eu entrego os pontos, quando eu permito que a culpa e o sentimento de culpa se instale na minha consciência e ocupe uma parcela considerável do meu dia a dia, da minha atenção. Ela acaba fazendo parte da minha consciência ao longo do dia. Ela prejudica a minha qualidade de vida, ela me impede de crescer, ela me impede de me libertar desses fantasmas e ter coragem de seguir com a minha vida. Nesse aspecto, o sentimento de culpa, ele é muito ruim. Ainda mais quando, uma vez instalado, ele se associa ao remorso, que é quando a gente fica remoendo lembranças, remoendo atitudes que nós tivemos com outro ou conosco mesmo, lembranças ruins, com o único propósito de lembrar delas e sofrer de novo. Porque nós não temos uma ação positiva no sentido de compreender, de reparar, de seguir a vida. A gente lembra, a gente remoe apenas para cultuá-las, como se fosse uma maneira de nos autoafirmarmos incapazes. É a demolição da nossa autoestima. Por isso, essa culpa, quando ela se torna um parasita, um monstro que nos ata às nossas atitudes, ela deve ser combatida. Ela deve ser combatida porque essa raiva de si decorrente da culpa, ela pode induzir a outros problemas muito mais sérios, como, por exemplo, o uso de drogas, o consumo excessivo de álcool, ou num grau assim mais elevado de descontentamento, de não suportar mais a carga da culpa. O indivíduo pode buscar até o suicídio como uma maneira de se libertar desse fantasma, desse complexo de culpa. Por isso, remoer o passado com o sentido apenas de sentir dor deve ser evitado. A gente tem que ter a coragem de perceber que nos autoflagelar não vai diminuir o erro, não vai corrigir o erro cometido. Apenas vai nos fazer sofrer e nos roubar tempo, juventude, força, energia, para que a gente tenha atitudes e ações que visem a reparar, a dar um novo sentido e a viver novas experiências, a mostrar para nós mesmos que somos capazes, sim, de superar, aprender e viver. Basicamente, a gente tem algumas sequências que devemos buscar observar. É o erro, a responsabilidade pelo erro, porque responsabilidade e culpa são coisas distintas. A responsabilidade é o quanto eu tenho de responsabilidade pelo que eu fiz. O estrago, ele é... Qual a relação que tem esse estrago com a minha pessoa? Então, eu não posso abrir mão
de me responsabilizar. Ao me responsabilizar, eu vou construir a minha culpa. A culpa é o julgamento que eu vou fazer sobre a minha responsabilidade no erro. E aí, nessa culpa que eu vou atribuir à minha responsabilidade, é onde eu tenho que tomar cuidado. Tudo isso que a gente já comentou, né? De não ser um carrasco, de não ser querer passar a mão na cabeça, enfim, de querer ser justo nessa culpa sobre a minha responsabilidade. Não negar o remorso, procurar ao contrário. Se a culpa que eu atribuí sobre a minha responsabilidade pelo meu erro foi muito grande e gera esse remorso, eu tenho que ter a consciência, a lucidez de que ele está dentro da minha mente, que o remorso foi acolhido por mim. Eu não posso negá-lo. Eu tenho que olhar e falar, o que eu estou sentindo é remorso. E começar a combatê-lo, a compreender a minha responsabilidade para tentar diminuir o grau da minha culpabilidade. E como que eu consigo fazer isso? Quando eu consigo a reparação, quando eu consigo compreender o processo, até porque em algumas situações eu não vou conseguir reparar integralmente, ou eu não vou conseguir reparar nada. Nesses casos eu tenho que compreender e aceitar que o que está feito, está feito. Não adianta eu remoer, eu tenho que ter a coragem de ousar me perdoar. Da mesma forma que a gente fala que é importante perdoar o próximo por erros que eles nos cometem, libertá-los dos seus sentimentos de culpa, é necessário também que eu tenha essa conduta comigo mesmo. Eu tenho que entender que ainda vou errar muito e que as consequências pelos meus erros não devem me paralisar. Eu tenho que encarar a culpa como um sinal de alerta a esses abusos, a esses equívocos, a essas más interpretações, a essas situações que eu acabei criando pelo meu livre-arbítrio e que eu me arrependo. A culpa tem que ser esse sinal de alerta que me mostra que o caminho que eu estou escolhendo precisa ser reajustado e assim me conduzir ao meu crescimento espiritual. Percebem como a culpa andando do meu lado, ela vai ser o meu alter ego me dizendo, você cometeu um erro lá atrás, hein? Revisa o que você fez. Não acha que deve desculpas a fulano? Você não acha que tem que mudar tal e tal comportamento? Você viu que você cometeu um erro gravíssimo e que não dá para mudar? Então aprenda e não erre mais. Isso é o papel da culpa. Quando nós somos companheiros da culpa. Agora, quando nós não criamos esse vínculo de amizade, era um monstro cruel que vai fazer questão de estar do nosso lado, lembrando a todo dia, poxa, hein, sua mãe morreu e você não conversou com ela, não se despediu dela, você não pediu perdão para ela. Olha só o que você fez, você traiu fulano de tal. A culpa, quando nós não temos esse vínculo afetivo com ela, ela vai nos transformar no pior dos cenários da vida. Porque desse complexo, um monte de outros fantasmas vão vir. Isso sem contar na coletividade espiritual que vai se identificar comigo, com o meu sofrimento, e vai alimentar essa minha dor. Então, já que ela vai andar do nosso lado, que ela seja uma companheira, uma ferramenta. E para a gente concluir, eu vou novamente fechar aqui com Kardec, no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo. Está aqui aberto, eu vou ler o que está lá. O homem é, assim, constantemente o arbítrio de sua própria sorte. Pertence-lhe abreviar ou prolongar indefinidamente o seu suplício. A sua felicidade ou a sua desgraça dependem da vontade que tenha de praticar o bem. Tal a lei imutável e em conformidade com a bondade e justiça de Deus. Assim, o espírito culpado e infeliz pode sempre salvar-se a si mesmo. A lei de Deus estabelece a condição em que se lhe torna possível fazê-lo. O que mais das vezes lhe falta é a vontade, a força, a coragem.
Se por nossas preces lhe inspiramos essa vontade, se o amparamos e animamos, se pelos nossos conselhos lhe damos as luzes que o carece, em lugar de pedirmos a Deus que derrogue a sua lei, tornamos-nos instrumento da execução da outra lei, também sua, a de amor e de caridade. Execução em que, desse modo, ele nos permite participar, dando nós mesmos, com isso, uma prova de caridade. É isso aí, meus caros. Tenhamos paciência conosco, aprendamos a praticar conosco o que pregamos que nós devemos praticar com o próximo. Entendamos que o erro faz parte, que o nosso livre-arbítrio ainda é alimentado pela nossa capacidade, pelo nosso crescimento, e que essa nossa capacidade, esse nosso crescimento está em construção. Analisemos, então, a situação, contextualizando-a de acordo com o nosso nível de evolução espiritual. Sejamos justos e façamos da culpa uma companheira que nos ajude a não errar mais. Enfim, meus amigos, minhas amigas, sem culpa no cartório, a gente termina esse bate-papo, deixando aí esse convite à reflexão para que cada um de nós possa repensar, revisitar os seus valores, os seus conceitos sobre a culpa e assim trilharmos um dia a dia com mais tranquilidade e paz interior. Fiquem com a luz e com a presença dos bons amigos. Até a próxima.